a decepção maior que eu tive na minha vida, eu perceber que a igreja, que durante 24 anos eu dei a minha vida inteira, que eu acreditava com toda a fibra do meu ser, estava mentindo para mim. Né? Se você olhar a definição de honestidade no Manual de Princípios do Evangelho, qualquer coisa que você leva a pessoa a pensar de uma forma que não é a correta, mesmo que seja por omissão, por meias palavras, o que for, não interessa, é desonesto. Né? Então, a minha igreja estava sendo desonesta comigo. Né? E acho que aí foi onde realmente passou daquela coisa, pergunta sobre Deus, a vida depois da morte realmente existe. Aí começou, não, peraí, a igreja, isso aqui é real agora, não é uma coisa que, não sei, esotérico, quem sabe, né? Não, é uma coisa palpável, real. Né? A igreja está mentindo para mim. E aí realmente foi aí que começou mesmo. E já indo agora para a parte da crise de fé, Marcelo e Sandra. Quem de vocês dois foi o primeiro a questionar a igreja? Culpado. E foi assim, né? Como é que tudo começou? 2015, né? Foi um ano difícil para mim, né? Eu tive uma cirurgia, eu rompi o tendão de Aquiles, né? Isso em maio. E aí fiz cirurgia, fiquei de volta, recuperação, etc e tal, em maio. Quando foi no começo do verão, em junho, minha mãe, que tinha recentemente tido um derrame, veio passar 6 meses com a gente. E aí, quando foi em setembro, eu fui diagnosticado com câncer, com linfoma. Aquele ano foi assim, peraí, um minuto, deixa eu respirar, né? E aquilo me fez eu parar para pensar, né? Eu me senti mortal pela primeira vez na minha vida, de uma forma muito real. Falei, olha, eu vou morrer. Né? Talvez não disso, talvez não agora, mas a morte virou uma coisa muito real para mim. Né? E até me emociona um pouco pensar nisso. Segue. E a partir dali eu comecei a ter perguntas sobre Deus, sobre religião, sobre o que é real, o que não é. Né? Comecei a pensar sobre isso. Né? E aí eu comecei a ver alguns vídeos, né, no YouTube. Né? Você quer saber as coisas, você vai na internet. Né? Comecei a ver alguns vídeos no YouTube, alguns comentários sobre a Bíblia, né? O Deus da Bíblia. Né? E questionando certas coisas. Né? Mas Deus se importa com essas coisas, ele parece que é bipolar, e certas coisas. E eu ficava assim, no começo eu começava a assistir, não posso assistir, isso é ruim. E depois comecei a me interessar e comecei a ter esse tipo de questionamento. Em setembro de 2016, uma turma de colegas de trabalho, eles fazem um passeio, uma viagem anual, só homens, né? Uns 15 homens alugam um barco, um houseboat que chama, né? Uma casa flutuante. E aí no caminho para lá, são 9 horas, né, dirigindo lá de onde eu moro para chegar nesse lago, e a gente passava uns dias lá e depois voltava, né? E no caminho, uma das pessoas, membro da igreja, né? Praticamente todo mundo nessa viagem é membro da igreja. E aí ele falou, olha, eu tô ouvindo um audiobook aqui, vocês querem ouvir um capítulo? 9 horas dentro do carro, né? Bota aí, né? Aí começou a tocar um capítulo de um livro chamado Homo Sapiens. E aquele livro, assim, nossa, era aquilo que eu estava precisando ouvir naquele momento, né? Começa a falar da evolução, a evolução em geral, a evolução da humanidade física, né? O ser humano veio a evolução, e aí a evolução cognitiva, né? Como a gente começou a desenvolver criatividade 70 mil anos atrás. O ser humano começou a ser capaz de ter criatividade, de falar sobre coisas que não são visíveis, né, materiais. Falar de espíritos, de a lua, que é o espírito que tem lá, que domina, etc, etc. E aí aquele capítulo me despertou tanto interesse que eu baixei o livro ali antes de chegar no momento e devorei esse livro, né? Eu escutei o livro inteiro durante essa viagem. E aí pronto, dali começou realmente eu questionar, peraí, é a gente que está inventando todas essas coisas ou existe mesmo, é um outro poder, é Deus, é o quê? Então, pronto, aí passei um ano, né, tendo algumas coisas, e eu fui chamado como líder da missão da ALA. E
E aí, como líder missionário, eu ensinava a aula de princípios do evangelho, né, para os visitantes, membros conversos, tudo. E aí uma aula era sobre sacerdócio. E, rapaz, é a classe que vem visitante, vai que alguém aparece lá e me faz perguntas sobre os negros, né, sacerdócio e os negros. E aí, vou estudar, né, o assunto do sacerdócio e os negros, para se alguém perguntar, eu estou preparado para responder. Onde é que eu vou procurar? Site da igreja. Faz uma busca lá, opa, achei o essay, né, sobre os negros e o sacerdócio. Eu li todo, faz sentido, né? Então a sociedade da época era racista, Brigham Young fazia parte da sociedade, era racista também. O essay não fala com as palavras, mas se você lê as entrelinhas, é isso que está dizendo, né? Eu falei, faz sentido, claro. Só que aí, lá fala assim, mas, felizmente, né, Brigham Young fez a promessa de que um dia os negros iam ter sacerdócio. Desde o princípio se sabia disso. Então, excelente, né? O profeta profetizou e estava tudo no script. Eu caí na besteira de, deixa eu ler esse discurso de Brigham Young para saber tudo que ele falou, né? E fui atrás de procurar, não lembro se foi no site da igreja, não era, no essay eu acho que não tem um link, eu tive que ir atrás, né? Google. Não tem. Encontrei o discurso dele todinho, né? Que foi um discurso que ele deu na Assembleia Legislativa, né, de Utah. E aí, eu fui lá ler o discurso, né? Um discurso uber racista, né? E aí eu cheguei nessa parte da promessa que ele fez, né? Então, Brigham Young diz que vai chegar o dia em que os negros vão ter o sacerdócio, depois que todos os descendentes de Adão, todos os descendentes de Adão tiverem tido a oportunidade. Ou seja, depois que todos os brancos tiverem tido a oportunidade, depois do milênio, depois da redenção do mundo, deixa claro lá que é depois do milênio que isso ia acontecer, né? Pera um momento, né? O essay da igreja está me falando só a meia verdade, né? Então eu aprendi e vivi isso a minha vida inteira, que a meia verdade é uma mentira completa, né? Então eu não... Aquilo ali foi a decepção maior que eu tive na minha vida, eu perceber que a igreja, que durante 24 anos eu dei a minha vida inteira, que eu acreditava com toda a fibra do meu ser, estava mentindo para mim, né? Se você olhar a definição de honestidade no Manual de Princípios do Evangelho, qualquer coisa que você leva a pessoa a pensar de uma forma que não é a correta, mesmo que seja por omissão, por meias palavras, o que for, não interessa, é desonesto, né? Então, a minha igreja estava sendo desonesta comigo, né? E acho que aí foi onde realmente passou daquela coisa, pergunta sobre Deus, a vida depois da morte realmente existe, aí começou, não, peraí, a igreja, isso aqui é real agora, não é uma coisa que, não sei, esotérico, quem sabe, né? Não, é uma coisa palpável, real, né? A igreja está mentindo para mim aqui. E aí realmente foi aí que começou mesmo. E dessa mentira que tu se sentiu que a igreja estava mentindo, veio outros sentimentos de outras mentiras posteriores a essa? Tu se sentiu que a igreja te enganou com o sacerdócio com os negros, não foi? Aham. E depois, o que é que veio depois disso? Quais assuntos veio depois disso? Teve outros assuntos que veio depois disso? Ou tu ficou logo com raiva dos negros e disse, a igreja está mentindo para mim, ela não é mais verdadeira? Ou teve mais coisas que acrescentaram? A história dos negros, né? Aí assim, eu me aprofundei muito nisso, né? Fui atrás de saber o que eu pudesse, né? Aí o site da igreja, comecei fora, a igreja se a igreja mente aqui, o que mais pode ser mentira? Então vou procurar fora, né? E aí vem os dois lados, sempre lado a lado, né? Aí foi procurar literatura anti-mormon. Não. Que algumas pessoas chamariam anti-mormon, né? Mas na verdade tem dois sites que aqui nos Estados Unidos são meio pau a pau, né? Um chama Mormon Think, que é o que critica a igreja, e tem o Fair Mormon, que tem até em português também, que é o que é apologista, né? Então qualquer assunto que eu fosse ler, eu tinha que ler os dois, né? Porque eu não quero também ficar sendo enviesado só pro lado negativo, eu quero ver os dois lados, né? Mas com pouco tempo você começa a ver que os argumentos apologéticos é um problema, né? Daqui a pouco talvez a gente fale um pouco mais sobre isso. Mas aí foi os negros, e aí a página dos essays tinha 13, né? Essays, eu acho, 12, 13. Eu vou ler tudinho agora, né? E aí o próximo que eu peguei foi poligamia. Aí da mesma forma, como a Sandra falou, o que a gente aprende na igreja, aprendi antigamente, era para cuidar das viúvas, das coisas, né? Que não tinha marido, não tinha homem suficiente, tal e tal. Isso a minha vida inteira na igreja, né? E aí eu vou ler no essay, agora a igreja está dizendo, não era bem assim, era um pouquinho diferente, né? Então, peraí, de novo, outra coisa que me disseram uma história que não é verdade, então você foi desonesto comigo outra vez, que mais? Aí você vai, uma coisa atrás da outra. Eu acho que foi dos negros, depois da poligamia, né? E aí no essay da igreja conta a poligamia, embora seja um pouco mais transparente realmente, mas assim, não conta a história completa, né? Aí eu fui atrás de novo em outras fontes, aí quando você começa a ver como é que Joseph Smith abordava e coagia as meninas para casarem com ele, aí você, não.
E aí algumas pessoas às vezes vêm falar, mas você também está querendo que os líderes da igreja sejam perfeitos, né? Eu, não, de jeito nenhum. Mas eu vou dizer para você, se a minha filha tivesse interesse, estivesse namorando um rapaz que fosse do caráter de Joseph Smith, eu ia fazer tudo para abrir o olho dela, não case com este homem. Ele é um homem abusivo, não é uma pessoa de bom caráter, né? Então você começa a ver aquilo ali, aí começa a destruir, peraí, mentiram sobre isso, aí você começa a descobrir uma coisa atrás da outra, né? E muita gente às vezes fala assim, tava só querendo pecar e arranjou uma desculpinha, né? Eu acho que ficou claro nesse tempo que a gente está falando aqui, nossa vida dentro da igreja, que a igreja era minha vida, entendeu? Meu universo, tudo, a explicação de tudo no mundo para mim passa pela lente da igreja naquele ponto da minha vida. A partir do momento que você vê que aquilo não era o que você achava, não era o que te disseram que era como se o chão assim desapareceu debaixo de mim. E eu comecei a cair. E era como se você estivesse se afogando, sabe? E você não tem com quem falar. Eu fui falar com o bispo irmão, eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Fica firme, aguenta mais. Ora e jejua e lê o livro de Mórmon, né, que vai resolver. Não, bispo, eu fiz isso a minha vida inteira e não está resolvendo. Entendeu? E as pessoas pensam que assim, joga tudo para cima e vai embora, né? Não é, né? É a mesma coisa eu imagino que seja a mesma coisa de você, de repente, o seu cônjuge chegar para você e pedir o divórcio, né? Você ainda amando aquela pessoa. Acaba tudo, eu não quero isso, né? E como é que tu abordou a Sandra, Marcelo? Tu sentiu essa dúvida, essa angústia pessoal? Como é que tu chegou para Sandra e disse, Sandra, eu encontrei um problema e aquilo mais importante da minha vida que eu pensava que era a igreja não é do jeito que a gente pensa que é. Como é que foi essa experiência com a Sandra? Como foi, amor? Eu não tenho assim, porque mistura tanto, porque eu não cheguei assim com ela e sentei, Sandra, eu não acredito na igreja. Foi assim um processo aos poucos, né? Talvez a Sandra possa identificar melhor se a gente foi a primeira, né? Mesmo. Então o Marcelo, ele é muito questionador, muito. Então quando ele estava nessa angústia, sabe, sobre o propósito da vida dele e se realmente vai existir, eu acho que foi pela primeira vez que ele se deu a oportunidade de questionar, será mesmo que vai ter esse pós-morte, essa vida depois da morte, que eu vou ter essa família? O que eu estou fazendo aqui, né, realmente é importante? Então, primeira vez que ele mostrou que tinha uma dúvida, ele me falou dentro do carro, voltando de um jantar, que ele não sabia se Deus existia. Aquilo ali foi terrível, eu fiquei desesperada. Ele não falou se não sabia da igreja, não, foi assim, Deus, né? E ele começou a estudar o Velho Testamento muito minucioso, ele estava realmente estudando, destrinchando as escrituras. E ele com o manual do Instituto, viu? Com o manual, o manual do Instituto e a Bíblia. Isso, o manual do Instituto e a Bíblia. E muitas vezes o manual do Instituto não explicava coisas, sabe, e ele vinha com as perguntas para mim, eram perguntas difíceis, muito difíceis. E eu lembro que naquela época eu estava trabalhando no Deseret Industry, que é uma empresa da igreja, né? Eu estava trabalhando para a igreja. E o meu supervisor, ele fazia entrevistas com a gente acho que a cada mês, ele chamava para saber como é que tá. E numa dessas entrevistas com o meu supervisor, eu comentei com ele que eu estava passando por esse momento difícil na vida, porque o meu esposo tinha dúvidas, né? E ele sabia que o Marcelo tinha tido câncer. E eu nunca vou esquecer que ele falou, olha, isso é pior do que o câncer do seu marido. Preferível que ele ainda tivesse o câncer. Mas voltando para essa parte que ele, como ele me abordou, ele começou a vir com essas perguntas difíceis. Na época eu estava trabalhando, estudando para fazer uma prova muito difícil, né, que é a prova para ser um corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos. E eu estava me sentindo sobrecarregada. E quando ele veio me trazer essas informações de Brigham Young, eu não queria saber, sabe? Era muito difícil, mas eu queria responder de qualquer forma. Então, olha, naquela época era diferente, existia a escravidão, né?
eu tentava responder, mas não tem resposta, gente. Não tem como, né? Ele estava estudando, eu não estava estudando. E a gente começou a ter atritos, né? A ponto da gente brigar uma noite na frente das crianças por causa dos dinossauros. Que coisa mais ridícula. Na minha vida, eu brigar com meu marido na frente das minhas filhas por causa de dinossauro e o tempo de vida do planeta, da Terra, né? Então, naquela noite, eu botei meu joelho no chão, né? E tive uma conversa muito franca com Deus, com o Pai Celestial, e disse: Senhor, eu casei com esse homem para o tempo e para a eternidade, não foi só para cá, para esse momento. Porque se eu continuar do jeito que eu estou aqui, esse meu casamento não vai durar nem para o tempo, quanto mais para a eternidade. Então eu vou ouvir o que meu marido tem para dizer. Eu estava vendo o Marcelo desesperado, cheio de perguntas, né, aflito, né? E ele precisava conversar com alguém. E quem que ele tinha para conversar? Se não a mim. Então, botei o joelho no chão e disse: o Senhor toma de conta, porque eu vou ouvir o que ele tem para dizer. E daqui para lá, a minha vida está nas tuas mãos. E a partir daquele momento, confiando totalmente no Pai Celestial, né, eu passei a ouvir o que o Marcelo tinha para me dizer. Eu me lembro que era assim, né? Você vê os vídeos falando sobre pornografia, né? O cara escondido no basement, no quartinho, com a tela virada, olhando a pornografia para ninguém ver, não sei o quê. Eu chegava no basement, lá para andar debaixo da casa, ia lá e ficava também lá, mas não era pornografia, não, era olhando sites, né? Falando sobre a história da igreja, não sei o quê. Para ninguém, eu não queria infectar, né? Naquele momento, eu queria primeiro filtrar e só passar o que fosse realmente, que eu tivesse certeza, né? E assim, foram dias difíceis. Foram dias difíceis. Não ter com quem falar sobre isso é a coisa mais difícil da crise de fé, é você não ter com quem falar. Porque os membros, eles não querem ouvir isso, e os que não são membros não entendem o que você está passando. Vocês procuraram a ajuda dos líderes da igreja, porque a primeira coisa que um membro da igreja pensaria, assim, que fiel que está ouvindo essa história, é assim: mas Marcelo, procura o teu líder, que ele vai te responder, tu tá com dúvida, mas não se preocupa não, essas dúvidas, Deus tem resposta para essas dúvidas. Vocês procuraram um presidente de estaca, um bispo, um amigo de longa data que era um líder, um professor do SEI, alguém que pudesse amparar e te responder isso? Teve essa experiência de procurar a liderança da igreja para te amparar e te responder ao casal? Tudo isso, né, amor? Teve. Então, 2015 o câncer, 2016 o livro Homo Sapiens, o ano todinho em crise. No meio desse ano, sacerdócio e os negros. Então chegou um momento em que agora eu preciso mesmo, não estou conseguindo resolver isso sozinho, não estou encontrando respostas que me mantenham a fé, né? Então eu cheguei a falar com o bispo. Então o bispo, expliquei a situação toda e tal, ele tentou, né, dar alguma resposta, mas nada satisfatório, que ele não sabia, né? E aí eu fui algumas vezes, 2, 3 vezes, né? E 2 dessas vezes eu tive a feliz ideia de convidar a Sandra para vir junto, porque eu não queria que ela ficasse ouvindo a história só pelo meu lado, né? A minha interação com o bispo, eu queria que ela visse, né? E o fato dela estar lá como espectadora, vendo eu conversar com o bispo, e ela ver que eu não estava atrás de provar que a igreja estava errada, muito pelo contrário, eu estava desesperadamente encontrar alguma coisa que me agarrar, que me permitisse continuar acreditando que a igreja era verdadeira e que não tinha mentido para mim. Qualquer coisa. E ela viu aquilo, ela pôde assistir de fora e não ficar na defensiva. Ela tentando defender. Lembra a história que ela falou que eu disse que ela tinha que ser a fé que ia dar vassourada em mim, se eu vacilasse? Então ela tinha essa responsabilidade na cabeça dela, né? Mas ali ela estava só espectadora. E ela viu que realmente o bispo não tinha como me ajudar. E eu falei: bispo, eu não tenho a menor expectativa que você tenha as respostas. Eu só espero que me indique alguém que possa sentar comigo e conversar sobre essas coisas. E ele falou com todas as letras: irmão, eu não acho que ninguém vai ter tempo de sentar e estudar essas coisas com você, né? Ninguém vai ter tempo de me ajudar, né? Em outras palavras. Então, nessa última entrevista que o Marcelo teve com o bispo, antes de nós sairmos da sala dele, ele quase que pediu: por favor, Marcelo. Ele não falou com essas palavras, mas, né, pedindo: me deixe em paz. Porque ele tinha recebido o chamado de bispo há poucos meses, né? E ele falou assim: ó, Marcelo, eu só quero que você entenda que eu fui chamado recentemente e tenho todas essas pessoas aqui firmes e que eu preciso nutrir. Então, ali, para mim, foi terrível, foi devastador, porque é como se ele estivesse dizendo assim: Marcelo, sabe, para de vir aqui, porque eu não tenho tempo para você, uma ovelha, se desgarrando, eu tenho 99 para cuidar. Literalmente foi aquilo que eu entendi.
Então, depois dessa conversa com o bispo, né, eu fui chamado para uma entrevista com o conselheiro da estaca, né? Então eu cheguei lá, já, que legal, né? O conselheiro da estaca agora vai conversar comigo, vou conseguir alguma ajuda, né? Eu sento lá, aí lá vem o conselheiro da estaca. Quando eu sento, eu falo assim, acredito que você me chamou aqui porque o bispo deve ter falado com vocês. Ele, não tô sabendo o que foi. Aí lá vou eu contar a história, né, para ele. E aí o conselheiro da estaca, não tá sabendo de nada, né? Na verdade, depois eu descobri que eles iam me chamar para servir no sumo conselho da estaca. Aí não chamou, né? Porque quando eu contei a história para ele, botou na pausa, né? Aí, quando foi pouco tempo depois, eu não me lembro se eu marquei, acho que eu fui atrás de marcar com o presidente da estaca, né? E a conversa com o presidente da estaca foi muito ruim, né? Então, a partir do primeiro momento eu falei, olha, presidente, tem algumas dúvidas. Aí eu falei, por exemplo, a tradução... acho que foi falar a coisa do livro de Mormon, acho que foi a tradução, né? Foi a questão das versões, né? O livro de Mormon teve modificações ao longo do tempo, né? Ele disse que ele já tinha lido a versão de 1830 comparado com a atual e comparando e nunca viu nenhum problema. Tá bom, eu vejo, né? E aí comecei a explicar o porquê. E aí, tá bom, tudo bem. Segunda pergunta, ele também, derrubou na hora. Assim, não deixava nem eu falar, né? O problema mesmo, explicar. Eu falei, olha... ótimo que você não tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma dúvida, né? Eu tenho, acho que a entrevista aqui é sobre mim, né? É eu que estou buscando ajuda. Aí no final, 15 minutos foi a entrevista, 15 minutos, né? Uma pessoa na dificuldade espiritual que eu estava passando, ele me deu 15 minutos do tempo dele. E só, foi a única vez que eu interagi com ele. Então eu saí dali, ele veio, não esqueça que nós amamos você, eu amo você, me deu um abraço, né? E eu saí, eu falei, não... Esse abraço para mim não significou nada, né? Então, uma semana depois eu escrevi uma carta para ele, respeitosamente dizendo que aquela entrevista não tinha servido de nada. Eu queria que ele soubesse disso para que ele não ficasse pensando que ele tinha me ajudado, com aquele abraço e um testemunho que ele prestou, entendeu? Mas pronto. Passava por mim no corredor da igreja, como se nada tivesse acontecido. Nada. Simplesmente nada. Olha, o meu primeiro grito de socorro quando o Marcelo começou a ter a crise de fé dele foi mandar uma mensagem para o nosso antigo presidente de estaca, lá em Fortaleza, né? Eu mandei um texto muito simples, dizendo, o Marcelo precisa de ajuda. E com esse texto, eu esperava que ele viesse entrar em contato comigo e dizer, o que é que está acontecendo? Que tipo de ajuda? O que é que vocês estão precisando? E nunca veio, né? Realmente... não houve isso. Algum tempo depois, esse presidente de estaca mandou um discurso para o Marcelo ler. Foi isso, né? Então, fora essa pessoa, eu mesma não pedi ajuda a mais ninguém. O Marcelo ainda assim continuou tentando conversar com outras pessoas, buscando a qualquer custo, qualquer coisa, uma que fosse, pelo menos. Eu tinha na minha cabeça, assim, o pessoal... Eu sei que a liderança da igreja não recebe nenhum treinamento nesses assuntos de história da igreja, etc e tal. Bispo, ninguém recebe, né? Por isso que eu falei, bispo, não tenho nenhuma expectativa que você saiba as respostas, né? Mas me indique alguém que saiba. E aí, eu sempre achei que o pessoal do SEI, né? O Sistema Educacional da Igreja, eles recebem treinamento... É o trabalho deles, né? O emprego deles é conhecer o evangelho, né? Então, eu vou procurar ajuda num amigo que eu sei que é do Sistema Educacional da Igreja. Mandei para ele... Tem a carta do CIS, né? A carta ao diretor do Instituto. Como é que chama em português? Sistema Educacional. Carta ao diretor do Sistema Educacional. Pronto, em português, né? CS Letter, né? CSletter.org. Isso. Tem uma versão em português lá. Tem. Então eu falei, eu vou escrever a minha carta para o CIS, né? O diretor do Sistema Educacional. E é um amigo meu. Escrevi para ele. Não fiz uma carta de tantas páginas. Eu tenho muitas perguntas, eu disse, né? No e-mail, né? Aqui são as 3 primeiras. Quando a gente resolver essas, a gente pode passar para as próximas. Logo em seguida ele respondeu e falou, olha, eu vou pesquisar isso aqui a fundo, que eu não quero lhe dar uma resposta meia boca não, qualquer tipo de resposta não. Excelente, né? Meses depois, eu contacto, sim, você teve tempo, conseguiu pesquisar? Não, eu tô quase lá, tô preparando aqui e tal, tô pesquisando, tá. Aí, quando for pouco tempo depois, eu entrei em contato com ele de novo, olha, obrigado pela atenção, carinho, tempo por você e tal, mas não se preocupe que eu já encontrei as respostas, né? Aí ele, que bom. Pronto, né? Mal sabia ele que as respostas não eram em favor da igreja, né? Eu acho que talvez ele pensou que eu encontrei as respostas que me apaziguaram, né, as dúvidas, mas pelo contrário, né?
Mas foi isso, ninguém. Aí eu comecei a postar coisa em grupos de Facebook, perguntas, né? Eu estava desesperado, eu tinha que encontrar alguma coisa. E esses grupos de Facebook dos membros da igreja, se você faz qualquer coisa, qualquer tipo de pergunta, já começa logo, não, você está em apostasia, vai orar, vai ler, expulsa você do grupo sem dizer por que foi, nada, acabou-se. Entendeu? A uma ovelha que se lasque, né? Sozinha, tem que cuidar aqui das 99. Tá? E é medo, né? É que assim, a igreja ela tem uma receita muito bem elaborada, né? Se você tem problema com honestidade, a igreja tem uma solução, tem um remédio para você. Se você está com problema conjugal, a igreja tem um remédio para você. Se você é gay, a igreja tem um remédio, ineficiente, mas tem, né? Mas se você tem dúvidas sobre a igreja, os líderes não sabem o que fazer com você. Você fica sozinho. Como eu falei antes, eu me sentia como se estivesse me afogando, né? E os membros da igreja no navio dizendo, nada pra cá que você vai chegar, entra no barco de volta, né? Miserável, pula aqui, me ajuda que eu tô me afogando. Mas o membro ele não quer pular na água porque ele vai se molhar, ele vai se sujar, ele vai se contaminar, né? Então ele não pode pular na água, ele fica lá torcendo, orando que você consiga voltar pro barco, né? Quando o problema é dúvidas sobre a igreja. Em que momento vocês falaram para um outro que nós não acreditamos mais na igreja? Ou vocês ainda acreditam na igreja como sendo a igreja verdadeira? Essa é uma pergunta que todas as pessoas perguntam, muitas pessoas perguntam no canal, perguntam no grupo do Facebook e perguntam no canal do YouTube se vocês ainda se consideram como crentes no sentido da palavra de que acreditam na igreja. Então a primeira pergunta é, se vocês ainda se consideram, em inglês a gente chamaria de believers, né, de crentes na doutrina da igreja como sendo a única igreja verdadeira na face da terra, e a outra pergunta logo em seguida é essa, se sim, se não, em que momento vocês chegaram a essa conclusão assim específica? Eu realmente não acredito. Primeira pergunta é se vocês acreditam ou não, que é a pergunta suspense da entrevista. Eu posso falar um pouco assim da minha jornada, bem rapidinho. Quando o Marcelo começou a trazer informações, trazer material para eu ler, os primeiros materiais que ele me ofereceu foram os textos do Evangelho. Textos sobre os tópicos do Evangelho. Então, esses textos que aí falava que foi o sacerdócio e os negros. Então, ele imprimiu em português e me deu quase todos. Ele me deu sobre a poligamia, sacerdócio e os negros, tradução do livro de Mórmon e as versões da primeira visão. Então, cada vez que eu lia aqueles textos, eu descobria algo novo que eu nunca tinha ouvido falar em 23 anos de igreja, frequentando a igreja, sendo professora do seminário, sendo professora de princípios do evangelho, sendo professora das moças, né? E nunca tinha falado sobre aqueles assuntos. Eu nunca tinha ouvido falar que a tradução do livro de Mórmon não se deu através de Urim Tumim, que foi através de uma pedra dentro de um chapéu. Oi, por que não me contou isso antes? Eu não teria nenhum problema de ter acreditado nisso. Eu acreditei que ele traduziu por uma lente, por que não uma pedra? Não teria problema nenhum. O meu maior questionamento era, por que não me contou antes? As diferentes versões da primeira visão. Joseph Smith contou uma história, depois ele contou de novo a mesma história de uma forma diferente, depois ele contou de novo a mesma história de uma forma diferente. Isso, no direito, é contradição, tá? Mas na igreja não, é só uma forma de falar com públicos diferentes. Mas aí fica tão apologético que chega a ser ridículo. Tá? Então, infelizmente, quando você vai lendo e tendo acesso a essas informações, você fica, sabe, poxa, para que isso? Não tem necessidade. Vieram o sacerdócio negro. Não tem como você não dizer que a exclusão dos negros, a entrada de templo, a receber sacerdócio, não foi pura e simplesmente racismo de Brigham Young. Se você lê o material, a gente não está falando de material anti-mormon, a gente está falando de material que a gente encontra na própria igreja. No Joseph Smith Papers, está lá no site da igreja, não precisa nem ir nos sites anti-mormon, né? Mas o que quebrou o meu pilar em relação à igreja foi saber
que os convênios que a gente faz no templo, que os sinais, símbolos e até as roupas que a gente usa, as roupas do sacerdócio, é tudo tirado da maçonaria. Aquilo ali quebrou o meu testemunho, né, em relação à igreja. Ali foi a minha gota d'água para saber que a igreja não é o que ela diz ser. E o que é interessante assim, né? Se você pode pegar alguém para dizer, mas aí a maçonaria explica fácil. Se já existiam sinais na Terra, para que Deus tem que mandar a história da vaquinha, né? Para que vai mandar um anjo e tem uma vaquinha com um sininho voltando para a fazenda? Você segue a vaquinha e chega em casa se você estiver perdido, né? A questão é uma coisa interessante que eu ouvi uma vez sobre a tal da CESletter.org, né? Que é a carta do diretor do SEI. É que é assim, ele não traz nada de novo, ele não traz nada assim de que não já existia o conhecimento de alguma forma em algum lugar. Então, o que é aquele documento? Ele não é um documento super bem elaborado, a pessoa vem criticar, mas um livro é horroroso, a edição, né? Como livro é muito fraco, pobre, isso aqui. Mas o que aquele documento faz, imagina que cada problema da igreja está num pequeno compartimento separado, né? Tudo separadinho. E você olha um de cada vez, você mas aí a maçonaria e o templo é fácil, está aqui uma explicação. Legal. Não existe DNA dos namanitas. Tá aqui uma explicação que faz sentido. Tá. Os sacerdócios negros, tem uma explicaçãozinha que faz sentido. E se você olhar uma coisa de cada vez, a explicação dos apologistas, que a igreja não dá explicação quase nada, é os apologistas que fazem o trabalho sujo, né, de explicar, pode até fazer sentido, mas na hora que você levanta aqueles compartimentos e tudo aparece de uma vez, aí você não tem como explicar isso tudo, né? Então, assim, a pergunta, eu acredito que a igreja é verdadeira? Não, né? Essa coisa, é a igreja estabelecida por Deus na face da terra, o profeta recebe revelação especial, diferente do que o papa, do que o líder de outra igreja. Não, entendeu? Eu acredito que eles são homens de boa índole, que estão tentando fazer o melhor que eles podem, com toda essa série de preconceitos, de coisas que eles são homens de 90 anos de idade, né? Então, imagina a sociedade 90 anos atrás, o tipo de preconceitos e coisas que eles cresceram e eles trazem até hoje, né? Então, eles estão tentando fazer o melhor que eles podem com o que eles têm, mas eles não têm nada de especial, diferente, superior que nenhuma outra igreja. Então, Sandra, a pergunta para ti, você é um crente na igreja, acredita ainda que a igreja como a única igreja verdadeira, apoia o profeta como vidente revelador, acredita que Joseph Smith foi um profeta de Deus, que o livro de Mormon é verdadeiro, e todas essas perguntas que nós mormons, que se tem na pergunta da entrevista do templo? Eu tô sentindo aí, viu? Seja bem, não fuja mais da entrevista aí pro... Não fuja mais aí da pergunta. Sim ou não? Ok. Não, peraí, eu vou responder que nem a igreja, calma lá. Olha, eu apoio o presidente da igreja, né, o presidente Nelson, como administrador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E como profeta? Eu não acho vidente revelador? Não, eu tenho o mesmo poder que ele tem como vidente revelador, tá? Joseph Smith, vou te entrevistar agora, Sandra. Faça. Você apoia ele como um profeta de Deus, Joseph Smith? Não, Joseph Smith, ele é um gênio, ele criou tudo isso. Eu vou perguntar mesmo pro Marcelo. Tudo coisa da cabeça de Joseph Smith. Ele acreditava no que ele fazia, ele acreditava que ele era especial, ele acreditava que tinha poderes, entendeu? Ele criou o livro de Mormon, ele criou a igreja, as revelações dele, né, que era uma atrás da outra, né? É tudo imaginação da cabeça fértil, criativa, né, e altamente carismático de Joseph Smith. O livro de Mormon, você acredita que o livro de Mormon é a palavra de Deus? Não, não é. E você, Marcelo, todo mundo quer saber, desde eu te acompanho no canal, todo mundo pergunta, Marcelo, mas vem cá, Marcelo, você acredita ou não acredita? E eu sinto que você sempre na vida dá uma resposta direta. Você se sente confortável hoje para dar uma resposta direta com relação à sua crença na igreja ou ainda não? Sim, e vou até explicar por que eu evitei até hoje isso, né? Que o propósito do canal era para ajudar os dois lados, né? Tanto os que são membros ativos, acreditam na igreja, como os que não, a se entenderem melhor, né? Então, se o membro da igreja descobre que a igreja tem problemas, defeitos e tudo isso, ele vai deixar de ser fanático, né? Ele vai, a minha igreja comete erros, né? Então não está sempre certo. E é ok eu falar isso, e é ok eu ir contra quando estiver errado. E o membro que saiu, ele entender que ele não está errado, né? Ele tem um motivo justo para sair, para não gostar daquilo ali e não querer mais para ele, né? E ele não olhar para aquele
E já que quando ele olhar para o membro da igreja não é mais fanático, o que está fora não vai ter que ter raiva dele mais, né? Então eles vão poder conviver harmoniosamente. Esse é o mundo perfeito, né? Se a gente vai chegar lá algum dia, não sei. Mas hoje eu acreditar no livro de Mormon, você perguntou Tudo, isso. livro de Mormon, Joseph Smith. Não, eu acredito que a igreja é como qualquer outra igreja na face dessa terra, né? E uma coisa muito interessante, uma coisa que estudar a igreja é fascinante para tanta gente que não acredita na igreja, mas estudar é fascinante, é que você tem uma visão de como é que uma religião surge, porque nenhuma outra religião grande assim no mundo, né? O cristianismo mesmo, o islamismo, o budismo, etc., começaram há milhares de anos atrás. Então, você não tem muita documentação e tal. Você estuda a igreja, você vê como é que nasce um mito, como é que nasce um milagre, um relato de um milagre. Quando você vai ver a documentação, não teve nada de milagroso, né? Você vê como foi que aconteceu mesmo. Então você tem é assim que surge uma religião. E você começa a pensar, será que foi assim com o islamismo, com o cristianismo, com o budismo? Os milagres que se falam, será que foi também dessa forma que tudo isso evoluiu e cresceu a história, né? Mas é isso, para mim Então você não acredita mais na igreja? Não. E a outra pergunta que vem logo em seguida após essa, que perguntam, que eu sei que as pessoas perguntam, é se não é essa a igreja, qual é, na sua opinião? Se não é a igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias, qual é a igreja verdadeira, na opinião de vocês? Essa é a grande pergunta, né? Quando eu decidi, eu entendi, né? Cheguei à conclusão que não, essa não é a igreja, eu não quero frequentar essa igreja. Eu vou procurar outra, né? Então até cheguei aí, eu fui em uma só, né? Cheguei, não é hora para eu ir para outra igreja, eu preciso de um tempo, eu preciso refletir e me acalmar, né? E passou por fase, e o que eu acredito hoje não quer dizer que eu vou acreditar na mesma coisa daqui 20 anos, né? Ou daqui 1 ano, né? Pode acontecer alguma coisa e mudar. Eu posso talvez voltar a acreditar na igreja, né? Não sei, depende. Hoje, eu acredito que eu, pessoalmente, não preciso de uma igreja para eu ter uma vida espiritual, para ser uma pessoa moral, para criar meus filhos, para viver, né? Eu busquei muito cedo nesse processo todo entender o que estava acontecendo comigo. Por que eu estava tendo esses questionamentos? Era Satanás que estava me enganando? Ou era alguma parte de algum tipo de processo normal que todo mundo passa? Ou o que é isso, né? E eu encontrei um livro muito bom chamado Falling Upward, quer dizer, você cair para cima, né, de um padre jesuíta, né, americano. Ele escreveu esse livro e ele explica sobre as fases, né? Tem outros livros que falam sobre isso também, fases do crescimento espiritual, né? Então, o que aconteceu mesmo, e agora eu acho que eu vou talvez soar orgulhoso, e os membros da igreja, tá vendo? Sabia que ele era orgulhoso mesmo. É que você chegou num ponto que, como eu falei quando eu fui desobrigado com o presidente Estaca, o processo que a igreja faz você ficar passando repetidamente não servia mais para me alimentar espiritualmente. E demorou um bocado de ano para eu entender isso, né? Então, chegou um ponto quando eu comecei a ser chamado de novo, coisas de chamada de responsabilidade, eu pensei, agora eu vou entrar de novo na roleta, né? E agora vai dar certo. Não, eu não senti, aquilo não me alimentou mais. Então, um termo que se usa em inglês é outgrow, né? Quer dizer, o meu desenvolvimento espiritual chegou num momento em que a igreja estava me atrasando, estava me segurando. Era como se eu tivesse indo o resto da minha vida para o 2º grau da escola, né? E chegou uma hora que você, não é que eu já sei tudo, é que aquilo ali não é mais o que eu preciso, né? Eu preciso de outra coisa. A espiritualidade para mim é algo hoje muito mais aberto, né? Não quer dizer pecaminoso, não quer dizer, agora vale tudo, né? A gente teve essa conversa com as crianças até, né? Olha, o papai e a mamãe agora não está indo para a igreja, mas não quer dizer que vale tudo agora não. As morais, os princípios continuam os mesmos, né? Essa é até uma pergunta que muita gente tem, né, Rafael? Como foi a abordagem com os filhos? Vocês têm 3 filhas mulheres, não é? Isso. Eu queria que você dissesse a idade delas e como está o sentimento delas com relação à igreja hoje. E cada um é de um jeito, né? A começar pela mais nova, que tem 11 anos, ela não gostava da igreja já, né? Não. Então, quando o primeiro domingo que a Sandra foi para a igreja com as outras, e eu falei, não, eu vou ficar em casa. E aí ela perguntou se podia ficar, ou a gente perguntou, você quer ir? Ela, não, eu vou ficar com o papai. E para ela está sendo ótimo, ela detestava a primária, não gostava e tal. Ela ia porque ela tinha que ir. Ela não ia deixar uma criança sozinha em casa, ela tinha que ir, ela ia sem querer ou não. Aí tem a de 13 anos, que essa é muito mais sensível, né? E para ela foi meio que um baque. Ela até hoje ainda está meio assim, ainda estou tentando entender o que que está acontecendo, né? Inclusive, a gente está até visitando um terapeuta, né? Para ajudar nesse processo todo, uma pessoa de fora, né? Poder ver a situação e ajudar a gente também. E a mais velha,
ela gosta da igreja, tem chamado lá na igreja e tudo. Até começar a história do Covid, né? Ela estava super firmona, né? E a gente ia para Sacramental com ela, porque eu não ia deixar minha filha lá se sentindo sozinha, isolada, todas as famílias lá e ela sozinha no banco, né? Então eu ia no domingo, a Sandra no outro, para não deixar ela aí só, né? Mas aí agora, quando voltou à igreja, teve um domingo, né? Depois do Covid, ela não falou em ir, né? A gente também não perguntou nada. Então tá praticamente todo mundo, né, parando de ir. Vocês já se questionaram, e se a igreja for verdadeira? Vocês não têm um medo de estar tomando a decisão errada, de não guiar a família de vocês dentro da igreja mais? Vocês não têm esse medo, não? E se a igreja for verdadeira, eu estou estragando a minha exaltação, vou perder os graus de glória? Eu tive esse questionamento bem no comecinho, Rafael, mas de acordo com que eu fui estudando, de acordo com que eu fui descobrindo a verdadeira história, a história que não é contada, hoje ela está disponível, ela ainda não é contada, ela só está disponível. Então, quando eu tive acesso a essas informações, eu não tenho mais esses questionamentos, eu não tenho mais essa dúvida. Não existe mais. Marcelo, você? Eu tive por muitos meses. Eu fiquei... Meses ou anos, Marcelo? Porque a ideia, desculpa te cortar, a ideia que dá é que vocês estão em anos num processo assim de transformação, né? Tá meses ou tá anos que tem essa dúvida ficou? Talvez tenha passado mais de ano, com certeza. Agora, meses, talvez ano, 2 anos, alguma coisa assim. Mas assim, desde o começo, né, eu quis ter muita certeza que não era só assim, sabe, eu tô cansado da igreja, mesma coisa, que monótono. Não, eu falei, eu não quero que seja nada disso, né, eu quero que seja a busca pela verdade, eu quero saber a verdade, né, e o que for a verdade eu vou seguir. Então, não foi só estudar, não foi só um processo mental, não. Teve oração, teve jejum, teve resposta de oração, né? Que muita gente presta testemunho, eu sei a igreja verdadeira porque eu tive uma resposta à minha oração. Eu posso dizer, eu sei que a igreja não é o que ela diz que é, porque eu tive respostas às minhas orações a respeito disso também. Então, peraí, você teve experiência espiritual te falando para sair da igreja? Da mesma forma que eu tive experiência que eu interpretei como, eu tinha um testemunho, né? Nunca foi um anjo falando, uma voz na minha cabeça, a igreja é verdadeira. Não. Foi um processo de você ir sentindo e fazendo sentido e você sentir mesmo no coração aquela coisa, é isso aqui que é verdadeiro, né? Da mesma forma para sair, e às vezes eu digo, né? Olha, tem as pessoas que saem da igreja porque não se adaptam a cultura, aos mandamentos, eu não sei, briga com o bispo, sei lá. Então, as pessoas que saem da igreja por causa da história, né, que estudam a fundo e tal, elas, em geral, elas oram muito mais e muito mais fervorosamente para sair, decidindo se vai sair da igreja, do que quando ela decidiu para entrar, entendeu? Então, eu fui ao templo várias vezes, orei incessantemente a respeito, chorei muitas noites, entendeu? E tive experiências mesmo, lá no tal do lago, que foi onde tudo começou, mais ou menos, com a história do livro, né? Então, voltei depois, no ano seguinte lá, e eu estava lá orando e olhando para aquele céu lindo, maravilhoso, a Via Láctea aparecendo linda, e eu orando e falando, Deus, me ajuda, se eu estiver indo no caminho errado, me mostra, me faz alguma coisa, entendeu? Fui ao templo várias vezes, esperando que eu ia sentir alguma coisa e receber. E aí, ao longo do tempo, quando eu encontrei paz, eu decidi, não, talvez a igreja não seja verdadeira. No momento que eu abri essa possibilidade, todas as respostas começaram a se encaixar. Tudo começou a se resolver. E eu tive momentos em que eu fui orar e eu senti muito fortemente no meu coração. É isso mesmo. Entendeu? O caminho que eu estou indo é o correto, é isso que eu tenho que fazer. Né? Não quer dizer que tem todo mundo que fazer isso, não. Eu não acho, nem eu acho. Aquele cara que deu o livro Homo Sapiens, né, que falou sobre o livro para mim, no ano seguinte eu consegui encontrar com ele de novo e a gente se conectou, e depois que o bispo falou que não tinha mais tempo, que não tinha tempo e nem não sabia de ninguém que tivesse tempo, e o presidente da estaca me deu 15 minutos do tempo dele para resolver a minha vida, né, esse rapaz, eu contactei com ele e falei, olha, eu estou desesperado, eu preciso falar com alguém. E ele veio num domingo de conferência de geral da igreja. Hoje faz 3 anos que isso aconteceu. E ele veio comigo e se encontrou no Starbucks e ele sentou lá por 3 horas comigo. E me ouviu e validou as minhas dúvidas e falou, não, você não está doido, é problemático mesmo. Né? Tem como conciliar, mas nem todo mundo vai conciliar. E ele sabe todas essas coisas. Ele não acredita que a igreja é verdadeira, ele acredita que a igreja é boa. E é boa para a família dele, desde que ele explique, que todo mundo da família dele saiba a história completa e tome a decisão informada se quer acreditar ou não, se sacrificar ou não. E ele continua na igreja.
Mas foi ele que sentou comigo e me mostrou, falou sobre os podcasts e onde eu podia encontrar informação e grupos no Facebook de pessoas que estavam descobrindo essas coisas e tentando ficar na igreja, mas ele me deu a opção também de grupos de Facebook que tinham pessoas que descobriram essas coisas e saíram da igreja. Então eu tinha as duas opções. Ele me abriu um universo de possibilidades, mas a coisa mais importante, ele me ouviu por 3 horas, praticamente desconhecido para mim, e ele teve tempo, né? Que os líderes da igreja não tiveram. Vocês pretendem tirar o nome resignar como membros da igreja, tirar o nome dos registros da igreja, ou pretendem continuar como membros? Hoje eu não tenho nenhum motivo para que eu tirar o meu nome da igreja, né? A gente gosta dos membros da igreja, não tenho nenhum problema. A gente teve os missionários vieram almoçar lá em casa outro dia, né? Tá com uma semana, e lá, nenhum problema, nada. Vocês não ficam falando mal da igreja, assim, querendo tirar as pessoas da igreja? Não. A gente foi acampar agora recente com um grupo de várias famílias, todo mundo membro da igreja, pessoas que eram da nossa estaca, amigos mesmo, né, nossos. E eu tô aqui conversando com eles sobre a minha missão, sobre o tempo quando a gente era na estaca lá junto. E se qualquer pessoa que não sabe sobre o canal, não sabe nada disso que eu tô falando, olha assim aquela conversa, nem imagina que eu não acredito que a igreja é verdadeira. Não tem pra quê. O fato de eu ser membro da igreja, tive experiências maravilhosas, mas eu fico pensando, teve muita coisa que eu poderia ter feito e não fiz, né? Porque era um mandamento, não podia, tá? Então, eu deixei de viver algumas coisas. Eu não vou eliminar 24 anos da minha vida. Eu vou apagar isso? Como? É parte de mim, eu sou quem eu sou hoje por causa desse tempo, por bem ou por mal. Foi isso que construiu o meu caráter até aqui. Eu não vou apagar isso. Por quê? Tem muita gente que pensa que devido ao fato de você ter vocês terem um canal no YouTube, que a Sandra também já participou do canal, né? Como está participando agora, tem muitas pessoas que pensam que vocês têm raiva da igreja. Eu já vi pessoas perguntando por que raiva é essa, Marcelo, que você tem contra a igreja? O que é que você tem contra a igreja? Chamam de apóstata, de que está destruindo a imagem da igreja, que é um servo de Satanás, que tá aquela drama todo que faz, um apóstata. Você tem raiva da igreja, Marcelo e Sandra? Não, eu não. Eu não tenho raiva da igreja. Eu não tenho raiva. Talvez eu tenha um pouco de, sei lá, mágoa. Para deixar bem claro, vocês estão ativos ou não na igreja? Hoje não. Eu digo hoje porque, assim, já houve pessoas que foram me perguntando ao longo do tempo e em várias ocasiões eu disse que sim. Né? E quando eu disse o sim na época, eu não estava mentindo, eu estava realmente. Né? Hoje, não. Marcelo e Sandra, e agora o templo? Como é que fica? Os convênios que vocês fizeram, o casamento para a eternidade, os garments, os graus de glória, os tornarem deuses e sacerdotisas. Como é que entra essa questão do templo, de tudo isso, as famílias eternas, as filhas de vocês estarem seladas a vocês? Como é que tem como é que esse assunto é na vida de vocês agora? Olha, essa foi uma parte que mexeu muito comigo. Como eu já falei antes, o templo era importantíssimo para mim. Família eterna, importantíssimo. Então, descobrir que tudo aquilo que a gente faz no templo não tem validade nenhuma, foi muito difícil, foi dificílimo para mim, né? Responder as entrevistas, eu renovei minha recomendação antes da minha viagem para Fortaleza no ano passado, porque eu queria ter a oportunidade de entrar no Templo de Fortaleza. Mas quando eu saí daquela entrevista na estaca, com aquele cartão VIP na mão, eu senti que eu não precisava daquilo. Não preciso daquilo porque não faz sentido mais, né? Nada daquilo é verdade. Eu não acredito mais. Assim, para mim, o templo tem um significado muito bonito dentro da doutrina da igreja, né? A coisa da família eterna, os convênios que você faz, o compromisso, etc, etc, né? Quando eu aprendi como foi que se originou o templo e as ordenanças e o propósito pelo qual Joseph Smith criou tudo, a coisa do templo, a coisa super secreta, originalmente para cobertar a poligamia e outras coisas que ele queria fazer que eram ilegais e tudo, eu pensei, tudo aquilo ali perdeu o sentido para mim, né? Então, para quem não sabe disso, e o templo significa o que eu sei que significa o problema da igreja, lindo, maravilhoso, ótimo, vai lá, excelente. Quando eu descobri, para mim perdeu o sentido. Então, o convênio que eu fiz de casamento com a Sandra, entre nós, está válido ainda. Super. Né? E espero que seja até a morte. As promessas do templo de vida após a morte, eu não sei se existe.
né? Então eu vivo a vida hoje, pensando em fazer o bem, ajudar o próximo, deixar um legado para quando eu morrer, eu ter deixado esse mundo de alguma forma, nem que seja uma gotinha melhor do que o que eu encontrei. E se houver uma coisa depois, excelente, um bônus. Se não tiver, eu vou estar morto mesmo, não vou saber, né? Se Deus vier me punir porque eu segui a minha consciência, porque eu segui aquilo que eu acreditava ser correto, e eu fiz tudo o que eu pude para buscar nele, no Deus que eu acreditava, a orientação para o que eu deveria fazer, e ele ainda assim me punir, aí não tem nada que eu possa fazer, né, sobre isso, né? Seria um Deus muito cruel, mas se ele vai fazer isso comigo, não sei. E para quem está nesse momento de crise de fé, eu sei que vocês têm o grupo no Facebook de apoio, tem o canal também no YouTube para esclarecer mais dúvidas. E qual conselho você teria para alguém que estaria enfrentando agora essa crise de fé? Porque eu particularmente penso que é muito mais confortável ficar na igreja, acreditar que Deus conhece teu nome, que Deus tem um profeta que te guia, do que você encarar a verdade e se questionar. Isso é um caminho muito doloroso, muito sofrimento. Então, na opinião de vocês, o que essas pessoas precisam fazer? Que conselho você tem para alguém que está numa crise de fé, que não sabe se a igreja é verdadeira, mas ao mesmo tempo é muito ligada à igreja, foi anos e anos acreditando, vivendo, pagando dízimo, ama a igreja, mas ao mesmo tempo tem dúvidas? Qual conselho vocês dariam para alguém que está passando uma situação como essa? Cada pessoa tem uma situação diferente, né? Alguns são mais vulneráveis, né? Tem gente que se sair da igreja perde o emprego, a esposa vai deixar, o marido vai deixar, eu conheço várias pessoas, né? Assim, então, cada um tem uma situação, né? Mas eu acho que a coisa número 1 que eu indico para alguém que está numa situação assim é encontrar alguém com quem você possa conversar sobre isso e que não vai te julgar, né? Você ter com quem falar é a coisa mais importante. E por isso que a gente criou o canal no YouTube, né? Aliás, o grupo no Facebook. Para que pessoas que estão passando por isso não fiquem sós. Elas têm um grupo, 500 e tantas pessoas hoje, em outubro de 2020, onde elas podem entrar lá e extravasar e dizer o que elas estão realmente sentindo e pensando. Como é o nome do grupo? Mormonismo Sem Censura, no Facebook. Porque, como eu disse, né, quando eu tentei fazer isso e levantar minhas perguntas e encontrar respostas em grupos de Facebook que são de membros da igreja, você é rapidamente cortado, não pode, né? Você é uma maçã ruim que vai infectar o resto, né? E tira e não explica por quê, e quando eu fui atrás de perguntar por que me tiraram, mudo, né? Ninguém respondeu, né? Então é isso, encontrar alguém com quem você possa conversar e lhe validar, né? Você entender, você perceber que você não está ficando doido, né? Satanás está lhe conduzindo, você está só crescendo espiritualmente e desenvolvendo a capacidade de fazer perguntas mais difíceis de serem respondidas, né? Hoje eu tenho muito mais coisas que eu não sei a resposta do que antes. Então, como você falou, é um caminho doloroso, é difícil. E aí aí uma coisa que me dá raiva, né? Quando eu vejo nesses grupos um membro da igreja olhando para o cara que saiu da igreja por causa dessas coisas e fala, é porque é preguiçoso, né? A igreja é muito difícil, que é o caminho fácil, né? Não, a igreja é muito fácil, porque a igreja exige mais trabalho físico ali, laboral, mas mentalmente você só se pluga na Matrix e acabou, você não tem que pensar mais. Entendeu? Só segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar, né? Quando você sai, você tem que, o que eu acredito, o que eu acredito agora? E por quê? Não é mais, porque a igreja ensinou, né? É por quê? Por que eu sou a favor ou contra o homossexualismo? Ou por que eu sou a favor ou contra aborto? Ou por que eu sou a favor ou contra a pena de morte? E etc. E a lista vai embora, né? Por quê? E você é muito mais difícil, muito mais trabalhoso, né? E você está sempre assim, você faz o melhor que você pode, você nunca sabe se está certo. Mas a coisa bonita disso é que você está aberta a evoluir. Eu posso acreditar uma coisa hoje e amanhã novas informações aparecerem e eu mudar meu pensamento e não tem problema, né? Uma coisa muito importante é frisar que o grupo foi criado para trazer informações que antes não era dada, assim, de forma muito aberta, porque colocar no YouTube, ele fica aberto para qualquer pessoa no mundo inteiro que tenha acesso a essa plataforma. Então, não existe o desejo de tirar ninguém da igreja. Existe que a informação, tá aqui, eu descobri essa informação, você faz dela o que você quiser, tá? É uma informação dura, muito difícil, para quem acredita totalmente na igreja da forma como ela sempre contou, né? E continua contando.
Está abrindo aos pouquinhos, porque precisa abrir. A nova geração vai saber que Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon através de uma pedra no chapéu. E não vai ter problema como não teria para mim. Hoje ela tem problema porque eu fui ensinada que ele usou um murim tumim. E nunca falou em pedra de chapéu. Tá? Mas, basicamente, a sensação que o Marcelo teve no início, eu preciso fazer esse canal porque eu preciso falar às pessoas das coisas que elas não sabem. E estão tomando decisões e pautando a vida delas de acordo com o que a igreja fala, né? Porque não tem acesso a essas informações. Como ele falou, se na época que ele namorava aquela moça, ele não acreditasse que a igreja era a única igreja viva e verdadeira de Jesus Cristo na face da terra, provavelmente ele teria casado com ela. Graças a Deus ele não casou, né? Graças à igreja, diga, se eu não gosto da igreja, claro que eu gosto da igreja. Né? Então, a primeira coisa é essa, né? Encontre alguém com quem você possa conversar. A segunda coisa que eu sempre digo é não fale com os membros da igreja sobre isso enquanto você não superou a raiva, né, da traição, de ter sido enganado e tudo. Quer dizer, deixa eu voltar. Não fale com os membros da igreja cuja amizade você valoriza, né, até enquanto você não resolver a parte da raiva, né? Porque senão você vai ficar criticando e xingando e falando mal, e aquele seu amigo vai sentir, o espírito vai embora, né? Ele vai sentir isso, e ele não vai querer mais estar perto de você, você vai perder a amizade daquela pessoa, né? Então, fale com o bispo, fale com o presidente de estaca, mas os seus amigos que você tem carinho, que quer continuar junto deles, não fale com eles sobre essas coisas até você chegar num ponto em que você consiga falar sem precisar estar com raiva, sem estar atacando. Porque eles vão sentir que você está atacando eles. Né? Porque o membro de uma igreja, qualquer igreja que seja de alta demanda, como a igreja é, a personalidade dele e a igreja se fundem. Né? Não existe separação. Você fala mal da igreja, você fala mal da pessoa. Né? E isso não é só pessoas sem educação, sem cultura, sem ensino. Né? Não. Eu conversei com um cara médico, mestrado, e a experiência com ele foi essa. Quando eu dizia, a igreja mente. Ele dizia, você está dizendo que eu estou mentindo? Não. Você acredita, então, mas não adianta tentar explicar. Né? Então, eu acho que esses dois passos ajudam a pessoa a conseguir resolver o que vai fazer de uma forma saudável e tranquila, né? Mais tranquilo. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer para a gente encerrar essa entrevista? Marcelo. Devia ter pensado um pouco mais sobre isso, o que eu ia falar. Assim, como acho que a gente já iterou isso várias vezes, né? Reiterou, que assim, ninguém tem propósito de tirar ninguém da igreja. Não. O que eu vejo no que a gente está fazendo é assim, imagina que você conhece um vendedor de carro e você compra carro lá sempre, né? Toda vez que você vai trocar de carro, você compra lá, todos os seus amigos compram carro lá, usados, né? E você, de repente, descobre que todos os carros que aqueles concessionários vendem têm um motor batido. E nunca foi dito isso para você. Né? E você está sempre comprando o preço cheio, né? O valor que um carro com motor bom vale, né? E aí você descobre que ele vende carro com motor batido. O que você vai fazer agora? Você vai dizer para seus amigos ou vai deixar eles continuarem pagando o preço cheio? Entendeu? Provavelmente você vai contar para seus amigos. Mas e aí, seus amigos agora, você não está falando mal dele, do vendedor. Você está só explicando, olha, o motor do carro ali é batido, né? Então, o seu amigo ele tem 3 escolhas, né, basicamente. Né? Ele pode comprar o carro com preço normal, ele pode ignorar o que você disse, ou então dizer, não, mas eu gosto, eu quero pagar, eu tenho amizade com o vendedor, eu pago o preço cheio. Ou ele pode comprar o carro, mas ele vai exigir um desconto, né? Ou seja, um membro da igreja que sabe todas essas coisas, como aquele amigo que me ajudou e sentou comigo 3 horas na Starbucks, ele frequenta a igreja, ele tem uma remuneração para o tempo, mas ele vive a igreja do jeito dele, né? Quer dizer, tem certas coisas que ele, né, isso aí, bobagem, né? E aí ele não cumpre tudo, entendeu? Então ele paga o preço de ser membro da igreja com desconto. Ou você pode decidir não comprar o carro, entendeu? Comprar de outra concessionária. Comprar de outra concessionária que você confia, etc. Algum dos 3 está errado? Nenhum dos 3 está errado. A diferença é que agora a pessoa pode tomar, ela tem as 3 opções para escolher. O que a igreja faz, ela esconde a história do motor batido, entendeu? E você só tem uma escolha, que é aquele carro ali, entendeu? E é o único carro verdadeiro que você tem, você só vai ser feliz se você comprar aquele carro ali. E você tem que pagar o preço cheio. E eu não estou falando disso, eu estou falando de tudo. Né? O sacrifício da sua vida, o seu tempo, as escolhas que você faz, etc, etc. O único desejo do meu coração é que ninguém passe pelo que eu passei, e depois de tantos anos descobrir que foi enganado. Né? Ter essa sensação. Essa sensação.
né, de ter se apoiado numa coisa que não era o que você foi dito que era, né? O que a pessoa faz com essa informação? Eu não tenho o menor talvez eu vou dizer que eu tenho alguma preferência, mas eu tenho total respeito, por seja qual for a escolha que a pessoa vai tomar, né? O que eu fico triste é quando a pessoa fala assim, não me mostra, não quero ver, não me mostre, né? E isso eu acho falta de maturidade, né? Mas é a escolha da pessoa, né? Então, um dos motivos que a gente começou o canal também, porque quando eu comecei a olhar no YouTube o que existe em português sobre isso, tinha pouquíssimo, e o que existia era sempre assim, xingando a igreja, né? E eu falei, não, eu tenho o maior carinho, é como se é a parábola da jangada, foi uma jangada que me ajudou a atravessar o rio, chegou do outro lado, eu não vou carregar a jangada para dentro, terra dentro, né? Me serviu, foi ótimo, maravilhoso, para quem precisar tá lá, né? Houve uma fase da minha vida, e uma fase muito longa, que foi lindo, maravilhoso, excelente, me ajudou, eu devo muita coisa à igreja, né? Só que hoje não é o que me serve, né? É como se fosse um sapato. Vamos dizer, é como se eu trabalhasse num escritório, eu preciso de um sapato social. Agora eu arranjei um novo emprego, eu sou guarda florestal. Aquele sapato não serve. E eu me sinto ok em não usar mais aquele sapato, né? Eu estou usando agora a bota de trilha para o meu novo trabalho, entendeu? E você, Sandra? Tem alguma coisa para dizer para a gente encerrar a entrevista? Então, só para encerrar, assim, eu sei que existem hoje muitas pessoas que estão confusas, né, sentindo aquela confusão, a pergunta, será que eu estou indo no caminho errado? E se for verdadeira, né? E existem pessoas agora no processo da raiva, se sentindo traída, se sentindo, entendeu, magoada. Em todos esses estágios, é importante, eu quero dizer que é importante o estágio que você está passando. E cada estágio você precisa passar por ele integralmente, mas você precisa mover para o próximo. Então você tem esse estágio da dúvida, e não é porque você está com dúvida se não sabe se é ou se não é verdadeira que vai parar aí, ou ter que tomar uma decisão de estar de um lado ou do outro. Continue estudando, continue pesquisando, né? Vai passar. A dor também passa, e a raiva também passa, se você continuar... Se você continuar estudando, pedindo ajuda, conversando com pessoas, né? Foi para isso que a gente criou o canal, para ajudar as pessoas. E a ideia é evoluir, é crescer, né? E nunca, jamais eu vou aceitar dizer que alguém dizer que eu caí, né? Ou que eu perdi a fé. Não, eu estou crescendo, eu estou num processo de evolução, para cima. Como o livro, né? Cair pra cima, Cair pra cima. Precisou cair, né? Eu precisei perder toda aquela estrutura que eu tinha. Como o Marcelo falou, a igreja te dá todas as respostas para tudo, estava tudo na minha vida organizado. Foi tirado aquilo ali. Como muitas pessoas falam, tiraram o meu chão. Então eu precisei cair, digamos assim, para que eu possa evoluir para um novo patamar, né? Para uma nova fase da minha vida. Eu encaro isso como uma nova fase da minha vida. Na realidade, uma nova fase da nossa vida. Mudou a nossa vida conjugal até. E vou dizer, para melhor. E assim, né? Acho que a mensagem final que eu gostaria de passar é que existe luz no fim do túnel, né? Você sair da igreja não quer dizer que você vai virar uma pessoa imoral, você não vai virar um drogado, você não vai virar um alcoólatra, seus filhos não vão se perder. Você vai viver uma vida normal, né? Aquilo que você quiser viver, entendeu? E muita gente se desespera e a vida descamba mesmo porque você perdeu o seu chão, então é difícil, por isso é importante ter apoio, encontrar alguém com quem você consegue falar sobre isso, encontrar grupos de apoio. Existe uma luz no fim do túnel, hoje nós estamos melhores, o nosso relacionamento é melhor hoje do que o que era dentro da igreja até, e eu me sinto uma pessoa feliz. Quando eu paro para pensar, olha, eu não estou na igreja, eu me sinto feliz, hoje. Talvez 5 anos atrás, 10 anos atrás, se eu parasse a pensar, eu saí da igreja, eu me sentiria triste, porque eu precisava da igreja naquele período da minha vida. Ou precisava, não sei, mas a igreja me ajudou naquele período. E eu estava feliz, eu estava bem lá dentro. Então quem está feliz, está bem lá dentro, fica, entendeu? Se você está se sentindo mal, aquilo não está te servindo, eu espero que o canal te empower, né, como fala em inglês, te dê o poder de você tomar aquela decisão e não se sentir remorso, né, não sentir culpa. Você sair e poder ser uma pessoa feliz, né? Existe felicidade dos dois lados. Existe tristeza dos dois lados, tem problema, tem bênçãos dos dois lados. Eu nunca me senti menos abençoado materialmente, espiritualmente, de nenhuma forma. Menos ou mais, porque saí da igreja, né? Então, é normal. Só pensa quantas pessoas você conhece que não são membros da igreja e são felizes e têm uma vida maravilhosa, linda, são pessoas fantásticas, né? Então a igreja não tem exclusividade nenhuma em nada, né? Nada, né? Então, a escolha é sua.
Né? Acho que a mensagem final é essa. É essa. Né? Eu quero te dar poder para você poder escolher. Então, só para encerrar aqui, eu queria agradecer o Rafael pela paciência e o apoio técnico aqui, o suporte. Você tem que ver o estúdio aqui que a gente montou, ele, né? O equipamento dele. Passamos horas aqui conversando, excelente. Se vocês quiserem entrar no grupo do Facebook, Mormonismo Sem Censura, entra lá, sem censura, mas com respeito, e vamos para frente. A gente vai continuar fazendo vídeos, vamos trazer mais informação sobre a história da igreja, e a Sandra tem um projeto de fazer esse tipo de entrevista com outras pessoas, né? E se você tem interesse, entre em contato. Não vai ser tão longa, vai ser mais curta, e a gente dá a possibilidade também da sua identidade ser mantida anônima, se a sua situação não permite você sair do armário, né? A gente muda a voz e não mostra você. Se você tem um desejo de contar a tua história, entre em contato com a gente. A gente vai ter um prazer em contar. Manda a tua história pra gente. Manda pro e-mail do Mormonismo Sem Censura, contando sua história. O e-mail é mormonismosemcensura@gmail.com, tá bom? Eu não monitoro esse e-mail super constantemente, então pode demorar um pouco para eu responder. Ou é muito mais fácil entrar em contato através do grupo no Facebook. Mormonismo Sem Censura no Facebook. Tá bom? Se você gostou do conteúdo do vídeo hoje, dá o like, compartilha com quem você quiser. Né? Hoje, como eu falei, é o aniversário de 3 anos que eu encontrei ajuda e mergulhei de cabeça nessa jornada. E hoje eu não tenho nenhum problema. Demorou um tempo, né? Foi ótimo que foi uma transição lenta. Mas hoje não tem nenhum problema que ninguém saiba sobre a nossa história. E por isso a gente resolveu divulgar aqui hoje. Tá bom? Um abraço para vocês. Tudo de bom. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.